Bom dia, Rafinha. Estamos chegando, vamos entrando na minha casa, na minha vida, na minha história. Eita, Deus poderoso. Mais um dia, menos um dia, mais um dia que se inicia, né? E eu falo mais uma oportunidade da gente viver o novo e o renovo de Deus, né? Viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tudo aquilo que muitas das vezes a gente nem vê, né? Um dia tá aí, a gente nem espera, mas já tá tão acessível a nós, já tá tão próximo de nós. Às vezes eu fico pensando, eu já vi umas figurinhas, uns memes, né? E mostrando a respeito disso em alguns dos homens, um homem cavando, o mais certo, né, na verdade, é que um homem estava cavando, dois homens, na verdade, cavando ali uma terra e aí a gente conseguia ver, acredito que eles não, né? Mas aí, deixa eu arrumar aqui. E aí eles estavam cavando ali e um achou 2 diamantezinhos e o outro olhou para aquele que achou os 2 diamantes, 2 pedrinhas assim, e se entristeceu, largou tudo e foi embora. E a centímetros dele havia uma pedra gigante assim, ó, para que ele pudesse pegar. E eu falo que muitas das vezes nós desistimos nesse ponto, né? Tá aqui, mas como o processo até chegar aqui foi tão difícil, a gente às vezes paralisa, a gente deixa pra lá, a gente desiste, a gente perde a esperança, a gente se joga na frustração ao invés de jogar na esperança. E eu quero dizer pra você nessa manhã, não desista, não pare. Eu falo que Deus nunca desiste da gente. Eu já estava ouvindo um louvor pela manhã e assim, falo sobre tudo isso que eu tô falando pra vocês a respeito do que eu consigo ver da minha história enquanto eu dirigia ela. E ele fala, eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei e você me chamou pra perto, sabe assim? É isso, é esse amor, essa bondade. Eu tava longe, muito longe, né? Nesse período, no primeiro período da minha vida, eu tava muito longe, mas ele tava sempre perto. E nesse segundo momento, eu tava longe, mas ele ainda estava perto. Vamos dizer que eu tava na metade do caminho, mas ele tava perto, né? Eu vejo essa fase aí que eu vivi de fazer as minhas vontades e pregar isso como sendo em nome de Jesus assim. Eu ali na metade do caminho parada, com toda a riqueza que o restante do caminho carregava. Eu ali paralisada, por mim, por minhas coisas, por minhas vontades, pelo meu envolvimento com o pecado em si, porque eu falo que a teia do engano, ela leva a gente para um lugar onde o pecado como que eu posso dizer isso para que vocês possam entender na íntegra? Ela leva a gente para um lugar onde o pecado fica inofensivo, já que você está fazendo algumas coisas que precisa fazer. Ele leva a gente para um lugar onde o pecado não é mais pecado. Fica em paz, vai dar tudo certo, sabe? Não, você tá aqui, ó, você tá fazendo a obra, você tá se esforçando, então não tem problema de você manter isso e fica tranquila. Você começa a tratar pecados como pecados de estimação, acreditando que até o pecado, essa é a palavra certa, o engano faz com que o pecado seja algo que venha de Deus.
E isso é o maior burrice que a gente pode cometer. É o maior engano que a gente pode cometer. Porque afinal o pecado é o que separa a gente de Deus. É o que leva a gente para longe de Deus de verdade. Quanto mais pecamos e não nos arrependemos, isso vai se tornando iniquidade. E o que acontece? Deus continua perto sim, mas nós não ouvimos a voz dele. Nós não sentimos a presença dele. E é por isso que a gente está recheada de pessoas que se dizem estar com Deus, se dizem pregar em nome de Jesus. E eu estou falando isso com a autoridade que eu tenho do assunto. De uma pessoa que fez isso durante anos, 10 anos. Né? Eu comecei a ministrar um pouquinho depois da minha conversão, mas 10 anos enganada a respeito disso. Então eu falo para vocês que é muito fácil a gente pender para esse lugar, porque um dos maiores pecados que a gente pode cometer é o pecado do orgulho, né? É o pecado de achar que a gente sabe tudo, que não precisa aprender mais nada e que tá tudo bem. Bom dia, minha irmã Thalita, minha irmã assistindo a gente hoje. E eu falo que esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer, né? Da gente se orgulhar de si mesmo. Quando a gente se torna amantes de nós mesmos, é terrível. É terrível. Mas, dito isso, vamos orar pra gente dar início à live. Vamos orar pra gente contar essa parte da história. Até eu tô ansiosa por essa parte da história. A gente vai entrar num ano aí que foi terrível pra mim. Eu falei outra hora terrivelmente maravilhoso, mas esse foi só terrível. Porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não queria o que estava acontecendo. E literalmente Deus permitiu que tudo literalmente desse errado, para que então, da forma como eu estava cega e movida por emoções e dominada pelos meus sentimentos, eu conseguisse enxergar. Deus sempre leva a gente a um lugar onde Ele consegue falar com a gente mesmo que a gente esteja longe. É muito lindo isso. É muito, muito, muito lindo mesmo. Então vamos orar? Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã gloriosa. Por esse dia, Senhor, e essa oportunidade que o Senhor tem dado a todos nós. Porque se estão assistindo, se eu estou aqui, é porque nós estamos vivos, é porque nós estamos aqui, Senhor, alertas e prontos para receber, Senhor, tudo que o Senhor tem para nos comunicar. Tudo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a minha história, a história que eu escrevi durante todo esse tempo, ainda esse período ainda que eu estou, Pai, ela realmente só faz sentido por conta da Tua bondade e misericórdia. Ela só faz sentido, Senhor, por tudo que o Senhor mostrou em amor, Pai. Porque a minha história escrita por mim só foi uma sucessão de erros e eu peço a Ti, Senhor, que através disso, Senhor, venha abrir olhos nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, independente na hora que a pessoa estiver assistindo essa live, que ela seja, Senhor, realmente confrontada no Teu Espírito, Pai, a ver, a se questionar, Senhor, a respeito do que ela tem feito da vida dela, o que ela tem feito com o que o Senhor deu para ela, Senhor, como o dom para ser exercido, e o que está, Senhor, impedindo ela de romper em tudo que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, Pai, libera cura, libera transformação, Pai, libera renovo, libera libertação, Pai. Em nome de Jesus, eu me coloco aos Teus pés. Eu peço a Ti, Senhor, que a Tua presença não me deixe nenhum segundo durante essa live, durante esse dia, Pai. Que o Senhor venha realmente permear os meus pensamentos. Que o Senhor venha estar, Senhor, em cada palavra dita e falada. E que o Senhor venha, Senhor, naturalmente trazer a verdade que cada palavra contém em si. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por esse dia, por essa hora. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém. Então vamos começar o dia de hoje, o capítulo de hoje, o episódio de hoje. Ai, gente, dá realmente um livro bem grande, uma bibliografia gigantesca. E eu até comecei assim a escrever em detalhes as coisas e já tinha 4 páginas, não tinha saído da minha infância ainda. Eu falei, Deus do céu, eu vou escrever tudo isso, eu não vou conseguir nem escrever. E ele falou, mas não precisa. Deixa que eu dou os detalhes necessários, deixa que eu dou as coisas necessárias. Eu falei, amém, glória a Deus, porque senão eu ia acabar escrevendo o livro da minha bibliografia. Bibliografia não, biografia, né? Mas amém, gente. Então eu tava falando hoje pra vocês desse último ano em que eu fiquei nesse ministério ao qual eu atuava. E foi em 2017, quando eu disse pra vocês que coisas começaram assim, depois daquela oração, que eu pedi mais um ano pro Senhor. E o Senhor me permitiu, né, que nem eu disse pra vocês, por conta de que Ele sabia da minha teimosia, da minha persistência, da minha obstinação em não querer sair, né? Gente, realmente vou deixar frisado que não tinha motivo pra eu sair. Eu tava muito bem. Eu tava muito confortável, né? Apesar de que ontem comecei a falar pra vocês, não sei se eu terminei, mas um dos sintomas que você precisa literalmente observar na tua vida quando você paralisa. Ah, você tava ativa? Sim, eu tava ativa. Eu tava na igreja, eu tava cumprindo com os meus compromissos, eu estava discipulando, eu estava liderando célula, eu estava atuando ali, ministrando louvor, ainda limpando a igreja, que sempre foi meu primeiro ministério. Ainda limpo, gente, eu ainda limpo a igreja. Esse ainda é o primeiro início, né? Foi quando eu entreguei meu primeiro serviço para Deus, ainda continuo. E então você precisa saber o que? Detectar o que? Tá, eu tô aqui. Quanto tempo? O quanto eu evoluí? Por que eu parei? Porque a vida com Jesus, ela precisa ser uma constante evolução. Ela precisa ter crescimento. Apesar de, entre aspas, a rotina que ela contém, você não pode limitar a sua vida e o seu crescimento espiritual a uma rotina. Então, como está minha casa? Como estão os meus filhos? Como está o meu trabalho? Como eu estou? Uma forma de você detectar muito rapidamente. Tá tudo ótimo. Tá tudo perfeito. Eu não quero que mude nada. Se melhorar, estraga. Tem umas coisinhas aqui, uma ali, mas eu tô tão confortável dentro de onde eu estou, dentro dessa caixa que eu construí para mim de proteção. Porque lembra que eu falei que nós construímos fortalezas em nós? Depois de um certo período, a gente começa a construir umas fortalezas ao redor de nós. E esse ministério era a minha fortaleza. Eu estava escondida ali, eu estava ali dentro, eu só olhava e via 4 paredes e para mim estava bom. Para mim era o suficiente porque aquilo não me impulsionava para mim melhorar, para mim ter mais, para mim ser mais. Por quê? Porque dentro daquela caixa de conforto que eu me coloquei, eu não precisava olhar para fora. Eu não precisava olhar para quem estava realmente precisando de mim. O meu esposo, os meus filhos, tô falando disso sempre, principalmente, eu quero que vocês entendam isso, principalmente. Se você não é casado, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, sabe? A gente se coloca às vezes dentro, a gente às vezes se esconde dentro da igreja, porque a gente não quer se deparar com a realidade que nós vivemos. Então nós nos escondemos dentro da estrutura, nos escondemos dentro dos serviços, porque é ruim. Ah, Michele, eu não posso fazer isso. Ah, Michele, então eu tenho que parar tudo. Eu não tô falando isso, querido e querida. Eu tô dizendo que quando isso rouba você do que realmente é importante, como a sua família,
sobre com quem você tem que ter o primeiro cuidado e como eles são o primeiro para quem você tem que pregar a palavra. E eu não tô falando de você chegar e falar, agora eu vou abrir uma Bíblia aqui, senta todo mundo aí, vamos cantar uns louvores, eu vou ler para vocês e vocês vão ter que... Enfim, não tô falando disso. Eu tô falando de algo excelente, eu tô falando de você pregar para eles com a sua vida. Eu tô falando de você pregar a palavra. David, tá, campainha tocando, gente, tô em casa, né? E então, eu tô falando de você pregar com a sua vida, com as suas atitudes, com o que você está aprendendo e carregando e você está transmitindo para eles em coisas simples, como eu disse antes, em fazer uma comida, em servir eles. Eles têm que ser os primeiros a ser servidos. E eu não, eu servia primeiro a igreja, eu servia primeiro os meus pastores, né? Eu chamava eles de pai e mãe. Não que esteja errado, não entenda isso, gente. Eu não entendo que você não precisa ser, você não pode ser amigo do seu pastor e da sua pastora, você não pode servi-los, você não pode estar com ele. Entenda isso. Não torce o que eu tô falando, não. Isso é importante, sim. É bom andar com seus pastores, é bom cuidar deles, é bom saber que você tá ali para o que eles precisarem, mas é necessário você entender que se primeiro... Tira a campainha lá da tomada, por favor. Se primeiro você não servir aqueles a qual Deus colocou na sua jurisdição, no seu território, que é a tua casa, não adianta. Você vai estar fazendo algo que você só vai se cansar. Você vai estar fazendo algo que vai criar um nível de expectativa como eu criei. Porque fazendo isso, estando lá, conhecendo eles intimamente, sabendo quem eles realmente eram, isso não me fez, ai, nossa, não, eu amei eles ainda mais. Estive com eles, mas quando aconteceu tudo o que aconteceu comigo, que espero que dê tempo de eu contar hoje para vocês, uma parte disso, eu criei expectativas e eu esperava o quê? Que eles me tratassem realmente como uma filha, né? E eu criei uma expectativa, porque ela nunca existiu, né? Nunca existiu. Então eu criei uma expectativa irrealista, sendo que eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho esposo, eu tenho os filhos, eu tenho meus filhos. Então, assim, eu criei algo na minha mente e um envolvimento emocional que, tipo assim, agora eu tenho uma família que eu gosto. Agora eu tenho uma família que eu quero estar. Como se eu pudesse fazer isso e transicionar nisso. Então, eu falo pra gente tomar muito cuidado, porque quando a gente está realmente cego em relação à palavra, em relação ao que Deus está falando com a gente distorce a realidade. E era isso que eu fiz. E mais uma vez, a culpa não foi deles, foi totalmente minha. Porque eu não era uma criança, eu não era uma menina, eu era apenas imatura espiritualmente. Então eu fui me deixando levar pelas minhas emoções e por aquilo que me confortava. E para aquilo que eu queria que fosse a minha realidade. De certa forma, ele supriu uma parte da minha vida que eu não tinha dentro de casa, né? Então eu acabei me mudando de lugar. Tá tudo errado. O plano de Deus para as nossas vidas é salva sua casa primeiro e depois você vai e faz, não tem problema nenhum. Serve. O nosso trabalho aqui nessa terra é servir. E se nós não conseguimos servir a quem está conosco e que conhece a gente do direito para o avesso, do avesso para o direito, que aguenta a gente todos os dias, todas as horas, a gente não serve. Se você não serve, o pastor Josué Gonçalves que fala isso, se você não serve para servir, você não serve para nada. Entende? A gente precisa estar disposto a servir, mas primeiro aprenda a servir aqueles que é mais difícil, aqueles que estão mais próximos. E até hoje eu aprendo isso.
até hoje, mesmo depois de tudo que aconteceu, eu preciso aprender sobre isso. E nesse ano, então, de 2017, quando então, na verdade foi em 2016 que eu fiz essa oração, pedi mais um ano para o Senhor e passou, e eu esqueci, o negócio começou a esquentar. Eu me lembro que nessa época, no final, acho que quase no final do ano, eu e o William, a gente estava no pé de guerra e tudo assim, eu creio realmente, assim como eu leio na Bíblia, que a Bíblia me dá respaldo para isso, que ela fala, eu endureci o coração de Faraó. Para quê? Para que houvesse os milagres e maravilhas, para que o povo cresce que Moisés estava sendo realmente movido por Deus, né? Então, eu creio realmente que naquele ambiente que nós estávamos, realmente o Senhor endureceu o coração do William e nós começamos a ter brigas e brigas e brigas e brigas a ponto de eu falar assim, olha, não dá mais para me ministrar desse jeito, não dá para mim fazer mais nada. Eu não dou conta. Tava ficando assim um negócio tão pesado. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo como não é para acontecer, debaixo de desobediência. E isso se torna carga. Entende uma coisa? Tudo que acontece debaixo de desobediência se torna uma carga desnecessária. Tudo que acontece debaixo de desobediência se torna uma carga desnecessária. Então, nós estávamos ali, nós fazíamos a mesma coisa, mas estava cansada, sobrecarregada, com todas as razões, né? Eu só estava colhendo o que eu estava plantando. Isso eram os frutos da minha desobediência. Então, eu estava ali, aí a gente pediu um tempo, a gente ficou 40 dias sem ministrar, sem liderar nossas células, sem fazer nada. A gente ficou, né? Eu falei com os pastores, falei, coloca a gente nesse período, porque não dá, não tá certo. Algo que eu sei que é o Espírito, né? Gritava dentro de mim, falava, não tá certo, para com isso, para com isso. E quando a gente deu essa pausa nesse tempo, gente, foi assim, realmente um momento que eu acredito que o diabo de Deus, porque eu acredito que até isso vem de Deus, ele atuou assim lindamente, completamente. Quando a célula não foi mais liderada por mim, pelos pastores e os meus discípulos, nossos discípulos na época que a gente estava dentro dessa visão, foram liderados pelos nossos pastores, aí que o negócio foi todo por água abaixo. E nesse período assim foram acontecendo coisas, algumas máscaras não caíram porque pra mim eu já sabia como que funcionava, né? Mas algumas máscaras que eu nem sabia que existiam foram caindo assim, né? E aí começou a ficar aquele negócio estranho, começou a ficar um negócio meio pesado, meio esquisito. Mas eu tava insistindo muito, eu tava ali e eu queria muito aquilo e eu não queria me dispensar daquilo. Aí eu arrumei justificativas pra isso. Ah, porque fulano é assim mesmo. Ah, porque ciclano é assim mesmo. Tirei satisfações com algumas pessoas e, enfim, o negócio meu era continuar ali para sempre. Amém, mesmo o Senhor tendo me falado que era para ter saído. E aí foi se passando os meses e tudo, e mais ou menos ali para maio, mais ou menos em maio não, mais ou menos em junho, eu lembro que eu e minha pastora, a gente começou um propósito juntas, e a gente começou a ir na figueira, todos os dias, a gente ia orar lá, a gente entrou num propósito, né, olha só, um propósito para tudo isso que estava acontecendo. E nós começamos a ir e orar, e começamos a fazer esse propósito, e estávamos ali e tudo, e eu me lembro que num dia desses, nós chegamos lá para orar e tinha um pessoal, uns irmãos lá já orando, né? E uma irmã saiu de lá do meio de onde ela estava e pegou na nossa mão, segurou as nossas mãos juntas assim, que a gente deu as mãos e falou pra gente assim, olha, começou a orar pela gente, falou algumas coisas e eu sentia no meu espírito que aquilo era pra mim, apesar de ela estar direcionando a oração pra pastora. E eu falei, meu Deus, né, meu Deus, e falando sobre lugares e falando sobre desobediência. E aí, segurando a nossa mão, falou assim, eu vejo uma quebra de aliança. Eu vejo uma perca muito grande.
E eu falei, meu Deus, né? E aí, assim, como eu falei pra vocês, eu tava totalmente cega e surda, então até as coisas que eu combinava com o Senhor eu não me lembrava, né? Porque assim, quando a gente tá dominado pelos nossos desejos, a gente põe um cabresto e só consegue olhar para aquilo que a gente quer. E aí nós saímos de lá e ficamos conversando, nossa, o que será que vai acontecer? Será que alguém vai morrer? Será que alguém vai fazer alguma coisa muito ruim? E começamos a cogitar algumas alternativas ali do que iria ou não acontecer. Passou-se o tempo novamente e quando foi dia 3 de julho de 2018, eu fui dormir, na noite anterior eu fui dormir e eu tive um sonho. E eu sonhei que eu tinha morrido num acidente, na época eu ainda andava de moto. E eu sonhei que eu tinha sofrido um acidente, que eu tinha morrido. E no sonho eu pensava assim, no momento em que eu tava morrendo, eu pensava, nossa, eu nem me despedi dos meus filhos. E eu acordei e fiquei apavorada, fui orar, orei. Fiquei com uma angústia no meu coração, mas uma angústia. E eu falei, nossa Deus, que angústia. Primeira coisa que eu fiz, mandei bom dia pra minha pastora. Chamava lá de mãe e falei, oi mãe, eu tenho essa mensagem em print até hoje. Eu guardei como documento mesmo, assim, de algo que foi uma experiência mais espiritual do que natural pra mim. E aí eu me lembro que eu mandei mensagem pra ela e falei assim, ó, e eu tava indo trabalhar no sonho. Tava vestida de uniforme, aquele dia eu tava indo trabalhar. E eu falei, mãe, eu sonhei que eu ia morrer hoje. Ora por mim, a hora que você acordar. E tá, a hora que ela viu a mensagem, ela tentou me ligar e eu tava a caminho, eu lembro. Aí depois ela conseguiu falar comigo, ela orou comigo, repreendeu o espírito de morte, eu também. E passei o dia, esqueci, trabalhei, falei, um dia normal, vamos trabalhar. Quando eu estava voltando, inclusive eu estava indo pra casa dela pra pegar ela, pra gente ir pra Figueirorá, quando eu estava quase próximo já à casa dela, eu sofri um acidente de moto. Assim, foi algo muito bobo mesmo. Eu virei numa curva, estava indo na minha frente, tinha uma bis, era um homem com uma criança, e eles estavam indo normalmente na via, a gente estava trafegando na via. Num certo ponto, dava para virar à esquerda. E a moto estava indo como quem não ia virar, bem do ladinho direito, bem ali passando e a gente indo normal. E eu atrás dele ali, né? Tava um pouquinho assim, não tava distante, nem muito perto, nem muito distante. E de repente, do nada, ele virou essa rua. Ele olhou no retrovisor e ele virou como se ele não tivesse me visto. E aí eu, para não pegar no meio e pegar a criança na moto, eu freiei com tudo. O da frente e o de trás, com toda a força que eu tinha, essas motos novas, né, elas travam. Então a hora que eu freiei com tudo, a moto rodou e me derrubou no chão, a moto caiu em cima de mim. E eu caí no chão. E assim, eu caí, mas na hora assim, parecia que não tinha acontecido nada. Mas aí eu comecei a sentir uma dor na cabeça, assim, eu tava de capacete, não caiu o capacete, não quebrou o capacete. E eu comecei a sentir uma dor aqui na fonte da minha cabeça, dos dois lados. Como se tivesse entrando alguma coisa na minha cabeça. E eu comecei a sentir aquela dor, e uma dor nas minhas pernas, e uma dor nos meus braços. E eu lembro que eu fui desfalecendo, e eu lembrei do sonho. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer, e eu não dei tchau pra ninguém. Eu não me despedi dos meus filhos, eu vou morrer. Mas eu vou morrer, foi uma batida, não foi nem uma batida, né? Eu caí ali, sozinha. E a moto foi embora. E eu fiquei ali no chão, e eu lembro que eu comecei a desfalecer e que eu tava, realmente, eu ia desmaiar, eu ia morrer, eu não sei o que ia acontecer. Bom, eu sei o que ia acontecer, eu vou contar pra vocês daqui a pouco. E eu lembro que eu fui ali desfalecendo e eu lembro que começou a chegar pessoas, assim. E as pessoas tentando me acordar, mas eu não conseguia voltar. Eu ouvi elas lá no fundo, assim, falando alguma coisa, e eu não conseguia. Aí eu lembro que chamaram o resgate, enfim, eles chamaram o resgate chegou. E eu machuquei bastante o joelho, que é onde foi a hora que eu tava de calça jeans.
machuquei, ralou muito, rasgou a calça. E eu fiquei alguns dias assim, meia quietinha, parada. Ralou meu braço. E enfim, aí eu me lembro que eu fui voltando. Quem tava comigo ali no chão quando eu sofri o acidente foi um enfermeiro. Então ele fez alguns procedimentos ali pra me reanimar, pra me acordar. Mas eu não conseguia acordar. Aquela dor, aquele negócio assim, aquela pressão na minha cabeça, e como se estivesse entrando uma agulha aqui assim. E eu me lembro que eu não conseguia responder a nenhum, não conseguia me mexer, não conseguia falar e não conseguia abrir os olhos. E aí eu lembro que o resgate chegou e o William chegou também. E aí todo mundo chegou e foi todo mundo chegando. E aí eu fui levada para o hospital. Aí ali eles me examinaram, me deram remédio para dor, né? Eu machuquei também aqui essa parte assim de trás, que é a parte do lado que eu caí eu me machuquei inteira, me ralei inteira. E enfim, sofri aquele acidente, cortou, olha só que interessante, nós paramos o propósito porque eu não ia mais, não podia, né, andar mais. E nesse meio tempo em que eu fiquei em casa, que eu fiquei, né, me recuperando do acidente e tudo, as coisas começaram assim, meio que se afastar. A pastora entrou em algumas coisas, começou a fazer algumas coisas e começou a viver algumas outras coisas. E eu sentia aquele esfriamento, aquele afastamento entre a gente, né? Mediante a tudo que estava rolando por trás também, que eu sabia de algumas coisas. E eu também confesso que eu fiquei bem chateada ao saber que depois de tudo que nós estávamos passando, em que nós estávamos juntos, ela estava acreditando nessas pessoas que eu já via, que ela conhecia. Mas enfim, nem isso me deixava raciocinar direito a questão de que eu precisava, que já tinha acabado o meu tempo, que eu estava passando da hora ali. E aí, eu lembro que no culto de Santa Ceia, eu estava acidentada, acho que foi na primeira semana, foi bem foi na segunda semana, né, porque eu sofri um acidente dia 3 de julho, e aí na outra semana foi a Santa Ceia e eu fui à igreja. E eu lembro que ali eu tava com os pés para cima, com as pernas para cima, né, e olhando ali pros meus machucados. E a Santa Ceia começou e tudo, e tava passando no telão Jesus sendo açoitado. Aí passa aquela parte que o diabo está olhando assim, meio que feliz, sorrindo por conta de tudo que tá acontecendo com Jesus, né? E eu me lembro que eu tava ali olhando e eu tava chateada, eu tava reclamando, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, falando, Deus, por que eu sofri esse acidente? Por que eu tô assim? Por que eu tô parada? Né? Literalmente, Deus me parou, porque assim, eu não podia fazer nada, né? Por que eu tô parada? E aí o Senhor falou pra mim assim, você quer ver o que aconteceu no mundo espiritual naquele dia? Aí eu falei, eu quero. E de repente, assim, quando eu olhei pro telão, já não era mais a história de Jesus, era aquele dia. Eu voltando do trabalho, naquele exato momento do acidente. Então meus olhos espirituais foram abertos naquele dia. Pra mim ver, eu vi no telão da igreja. Eu olhei ainda pra ver se as pessoas estavam vendo, mas só eu via. E eu fiquei olhando aquilo assim, né, olhando para aquilo e aí eu vindo com a moto. E a hora que o homem estava na minha frente, como se viesse um espírito assim, soprasse no ouvido dele, como se viesse, não, veio um espírito assim, e falou para ele, vire à esquerda. Você precisa virar à esquerda. Então ele olhou para trás e nessa hora ele pôs a mão no retrovisor e realmente esse homem não me viu. E ele virou. Ele não me viu caindo, ele não me viu no chão, ele não me viu atrás dele, ele simplesmente ouviu aquela voz e virou à esquerda. E nessa hora, a hora que eu caí no chão, eu pude entender o que tinha acontecido. O Senhor me disse que durante todos esses anos, hoje eu entendo com clareza, na época eu não entendia, Deus, mas por quê? Que legalidade,
Que permissão! Que pecado! Pensei em algumas coisas no dia, mas estava tudo relacionado ao que eu estava vivendo realmente. Ele falou que o diabo, assim como com Jesus, a hora que eu estava assistindo aquela parte no telão em que ele estava comemorando, o diabo não sabia da ressurreição de Jesus. Porque ele não sabe o futuro, não sabe o que vai acontecer depois, né? Ele planeja algo para o presente, mas ele não sabe o que vai acontecer. Então, ele estava festejando, o inferno estava celebrando a morte de Jesus. E enquanto isso, os céus estavam festejando a morte de Jesus porque ele iria ressuscitar e iria, enfim, redimir e justificar-nos de todos os nossos pecados. E aquele dia, o Senhor me disse que por conta de tudo aquilo, e como ele não me conseguia me pegar em coisas, não conseguia planejar algo para me matar aos poucos, ele foi meio que ajuntando poder para me matar, legalidades e portas para poder me matar. E ele planejou isso para o dia 3 de julho. Por isso que eu sonhei. O Senhor estava me avisando. Era para mim estar realmente muito atenta a respeito disso, né? E eu não estava tão atenta assim. E aí o Senhor me mostrando aquilo, e quando eu caí no chão, gente, foi a cena mais horrível que eu vi na minha vida, assim. Eu até tentei virar o rosto, fechar os olhos e falar, Senhor, eu não quero ver mais nada, mas não teve jeito. O Senhor queria me mostrar aquilo, pra mim saber o quanto é sério. E hoje eu sei a importância que tem isso na minha vida. Então eu vi aquele monte de demônio. Eles, literalmente, o que eles queriam era cada um pegar uma parte de mim e levar como troféu para o inferno. Veio um demônio maior, que acredito que era o que liderava aquele grupo. E ele chegou por trás de mim, na minha cabeça, fez assim com os dedos do indicador e dele saíram 2 agulhas pontiagudas. E ele colocou na minha cabeça, bem aqui onde eu sentia a dor que eu não sabia explicar quando eu sofri o acidente. E ele colocou aqui, e aquilo literalmente iria me matar. Outros demônios pegaram nos meus braços, pegaram aqui, pegaram. Eu tive uma marca na minha perna e eu sentia muita dor na minha perna, que o médico não sabia explicar. E só depois que eu vi essa visão que eu entendi. Eu tinha sangue como se tivesse entrado algo pontiagudo na minha perna e tivesse espalhado sangue por toda a perna, na parte de trás, assim. Mas ele falava, mas não entrou nada, você não tem nenhum corte, não tem nada rompido no raio-x. Da onde vem essa dor? Da onde vem esse sangue? Eu falava, não sei, é como se minha perna tivesse quebrada, sabe? E na visão, eu vi que tinha um demônio que pegou com as garras, assim, a minha perna e quebrou ela para levar ela. E eu senti isso no físico, mas no natural eles não existia, assim, entre aspas, só existia realmente o sangue. E eu vi aquela cena horrível, esses demônios me dilacerando, querendo realmente me levar uma parte de mim como troféu para o inferno. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Né? Porque a gente assim, o que aconteceu? Eu tô aqui, então o que aconteceu? E então, eles começaram a fazer isso e de repente o Senhor enviou Miguel. E Miguel desceu até ali. E Miguel desceu, Miguel desceu no momento em que eu disse ao Senhor, a hora que eu tava ali desfalecendo, que eu me lembrei do sonho em que eu falei, Deus me perdoa por não ter feito o que eu deveria fazer. Foi a minha única oração antes de perceber que eu tava desfalecendo e não tava ali, que eu pensei que eu iria morrer mesmo. E naquele momento, o anjo Miguel desceu. E com uma espada gigante, ele é gigante também, com uma espada gigante, uma luz ofuscante, ele foi cortando a cabeça dos demônios, como se fosse manteiga. Ele foi cortando a cabeça desses demônios, um a um, até chegar no maior, que resistiu bem. E mesmo sem a cabeça, ele continuava me segurando, e ele cortou ali tudo, os braços, as mãos, os dedos. E então fui liberada, e foi a hora em que o resgate chegou, e que eu
comecei a voltar a mim, né? E eu vi aquela cena e falei, Deus, que é isso? E Deus me falou, desobediência. É a consciência, é consequência da sua desobediência. Eu permiti isso para que você entendesse que mesmo sem a corda, que mesmo debaixo do pecado, da desobediência, mesmo que você não entenda o que eu estou te falando agora e que você não vai entender hoje, eu ainda estou no controle. E eu falei, meu Deus, e aquele dia eu pedi perdão, me arrependi do que eu achava que eu tinha. Eu falo, meu Deus, quanta bondade, quanta misericórdia o Senhor tem pelas nossas vidas. E não é só pela minha vida, não. É pela sua também. Bela, bom dia, minha linda. Eu falo assim que é algo assim que constrange, que surpreende. A cada vez que a gente se lembra, que a gente tem uma memória, pra mim tá sendo assim. A cada memória acessada daqueles dias em que eu vivi, eu vejo realmente algo que o Senhor está fazendo e que Ele está fazendo faz tempo. Para mim faz tempo, para Ele foi ontem, mas para mim faz tempo, né? Hoje nós estamos em 2024, então isso foi há 6 anos atrás. E eu poderia ter aprendido naquela hora outra experiência tão forte, tão marcante como a primeira experiência forte que eu tive, que foi 1, 2, 3. E mesmo assim, eu entendi só metade do que eu queria, porque, né, afinal, eu entendi realmente que tinha chegado a hora de partir daquele ministério. Eu entendi que tudo que estava acontecendo estava cooperando para o meu bem, para que eu andasse sob o meu propósito, segundo o propósito que Deus tem na minha vida, segundo o que Ele tem feito e preparado para mim, segundo o que Ele já preparou para mim. Mas hoje é fácil dizer. Então, quando eu me vi naquela cena, eu falei, Deus. Eu lembro que eu contei para minha pastora, contei para uma discípula minha na época que eu tinha, que era uma discípula que era como uma filha, como uma amiga. Eu achava na época que ela era a pessoa que era a pessoa mais leal do mundo. Creio que assim como a minha pastora também me considerava leal, e depois que eu saí de lá, ela também teve esse tipo de decepção, eu também tive. Então, assim, eu falo que a gente vai falando, vai agindo, vai tendo essas experiências e vai vendo realmente que Deus está nos empurrando. Eu, literalmente, o Senhor estava me empurrando daquele lugar, né? E eu resistindo. Quando eu melhorei um pouco, que eu já conseguia andar novamente, eu fui para Figueira, sozinha. Então, sozinha. E aí eu comecei para Figueira e abri um propósito ali. E comecei um propósito. E assim que eu comecei o propósito, Deus falou para mim assim, foi no finalzinho de julho já, e Ele falou para mim assim, Michele, falta 3 meses. Aí eu falei, Deus, falta 3 meses pra quê? Ele, falta 3 meses. Ele não me disse mais nada. Eu fiquei, falta 3 meses. Eu até comentei com a minha pastora, eu falei, olha, eu tava na Figueira, Deus falou pra mim, faltava 3 meses. 3 meses pra quê, Michele? Eu falei, não sei. Mas falta 3 meses. Aí eu falei, vamos orar pra Deus revelar, né, o que vai vir, o que vai acontecer. Eu falei, tá bom. E aí, assim, eu fiquei e tal, eu continuei indo pra Figueira, parti pra Figueira ali. E num dia desses orando, Deus falou pra mim assim, novamente, falta 1 mês. Aí eu sentei, tem uma pedra grande lá. Eu sentei e falei, Deus, senta aqui, vamos conversar mais perto. O Senhor me falou antes que faltava 3 meses, agora falta 1 mês. Falta 1 mês pra quê? Aí o Senhor falou, você lembra que sentada nessa mesma pedra, olha só onde o Senhor me levou. Sentada nessa pedra, você pediu pra mim mais 1 ano. Gente, eu fiquei bege e branca, eu falei, meu Deus, não Deus, mas olha, o ano não foi como eu esperava, como eu queria, as coisas não saíram como eu queria, Deus ainda não fiz o que eu preciso fazer, não deu tempo de ir. Ele falou, falta 1 mês da aliança e do compromisso que você fez comigo.
Falei, mas Deus, ele falou assim, falta um mês pra você deixar que eu cumpra na tua vida aquilo que você pediu pra mim. Eu falei, que eu não pedi pra sair, ele falou, mas você pediu pra mim. Que quando você, lembra pra você que eu disse pra você não trabalhar, pra você lembrar dessa oração? Quando você pediu pra mim que o dia que você estivesse servindo a homens e só buscasse a aprovação de homens, era pra eu fazer algo e te tirar daquele lugar. Eu desfaleci. E eu pensei, meu Deus, isso tudo é porque eu pedi isso um dia e isso está acontecendo. Mas, Senhor, eu não tô vendo isso. Senhor, não é isso. É amor, Senhor. É cuidado. Eu tentei ali falar com Deus e dar algumas desculpas e falar que era uma coisa e que era outra. Mas eu falo pra vocês que o amor de Deus é algo tão grande, tão grande. Não é que ele não se importa com a dor que a gente está sentindo, porque ele sabe que essa dor que nós estamos sentindo, essa tristeza que nós estamos sentindo naquele momento em que Deus está nos tirando algo que a gente não entende, é uma tristeza provocada segundo o mundo. É uma tristeza que não provoca arrependimento, porque na verdade quando nós estamos assim, cegos, nós nem enxergamos o que está acontecendo. Na minha cabeça não era nada disso. Eu entendi algumas coisas, eu sabia que algumas coisas estavam erradas sim, mas, ao meu ver, tudo bem. A gente tá ali indo e avançando e na minha cabeça estava avançando, estava indo, mas o que estava acontecendo é que eu não estava mais servindo a Deus. Dentro daquele lugar e nem em meu coração. Os serviços, as coisas, as pessoas tinham roubado o lugar de Deus no meu coração. Então era por isso que eu não poderia ficar mais naquele lugar. Então quando Deus me disse, falta um mês, eu falei, Deus, tudo bem. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Falta um mês, então bora lá. Vamos fazer o que tem que ser feito. Mas, de verdade, eu nem sabia por onde começar. Eu não sabia como eu ia falar. Eu não sabia o que eu ia dizer. Eu não sabia como eu ia sair. E eu não sabia por quê? Porque eu não queria. E a cada dia, a cada coisa que acontecia, a cada situação horrível que estava acontecendo, porque ainda continuavam as situações, os levantes, as mentiras, né? A falta de confiança aumentando. Então, assim, a desconfiança, né? E eu falei, Deus, eu não sei o que fazer. E aconteceu o que Deus fez de novo. Por quê? Porque quando Deus quer algo realmente, e quando Ele sabe que a nossa ignorância não vai nos deixar, o nosso orgulho não vai, a nossa ignorância não vai nos deixar, orgulho não, né? Porque o orgulho é mais duro ainda, mas a ignorância não vai nos deixar tomar a decisão certa, Ele dá um jeito. Posso fazer? Pode. E Ele fez. Mas são 10 para as 11 e já acabou o nosso tempo e já acabou a nossa live e isso vai ficar para amanhã. Amanhã eu vou contar para vocês como que foi o último dia, como que aconteceu, o que aconteceu nesse dia e eu quero te levar comigo nessa história e foi o fim, mais ou menos, né? Só mais uma hora? Vocês me aguentam mais uma hora? Não, não pode, senão fica muito longo. E tem bastante coisa pra contar ainda. Eu espero realmente do fundo do meu coração que dê tempo até o dia 28. Porque cada vez que eu encerro uma live eu tenho a sensação de que os 28 dias não vão ser suficientes. Oh meu Deus, hoje já é o dia 10. Já é o dia 10, eu tô agora, eu vou começar uma nova fase. Eu percebi que a minha vida toda ela foi feita de algumas fases, com períodos de pausas,
Eu nunca tinha reparado isso antes, e quando chegar numa parte importante a respeito disso, e literalmente sobre isso, vocês vão entender do que eu tô falando. E eu tô olhando assim, e, meu Deus, eu tive várias pausas, assim, que realmente Deus estava me chamando. E eu acredito que se eu não tivesse endurecido tanto meu coração... Ai, que chata eu! Meu Deus! Deus já me chamava para essas pausas para me mostrar justamente o que Ele mostrou na última pausa. Vai chegar daqui a pouco, gente. Tem alguns anos ainda pra gente andar, algumas histórias pra mim contar, pra gente chegar nessa pausa que eu espero que não seja a última, né? Mas que foi a última que aconteceu. E que definitivamente espera pra ver. Amém? Espera pra ver comigo. E eu quero deixar também uma palavra pra você e dizer pra você que os planos de Deus não podem ser frustrados. Que os planos dele, como está lá em Jeremias, se eu não me engano, o endereço está na Bíblia, né? Mas é Jeremias 29, alguma coisa, ou tá lá na Bíblia. E ele fala que os planos dele para você e para mim são de bem, não de mal. Planos de fazê-los prosperar. Planos de paz. Planos de bênção. Então eu falo para você que quantas e quantas e quantas vezes nós corremos, nós fugimos do plano que Deus tem para nós. Nós fugimos daquilo que Deus tem para nós. Mas escuta bem, se existe algo em você que ainda te deixa, te mantém perto do Senhor, Ele vai fazer de tudo para te trazer no lugar onde Ele quer. Então pode estar acontecendo mal aí, pode estar acontecendo um monte de coisa ruim, mas os planos do Senhor para você são de bem, não de mal. Lembra disso? Sempre quando Deus te pedir algo que você não quer entregar, quando Deus te pedir algo que você não quer dar, quando Ele pedir algo que parece totalmente loucura, quando Ele te pedir algo que vai te deixar totalmente desconfortável, lembra disso? Os planos de Deus para mim são de bem. Os planos de Deus para mim são bons. Então eu preciso confiar, eu preciso acreditar. Amém? Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por essa hora e por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, vá até o coração dos seus filhos, Pai. E que eles possam ter certeza absoluta desse plano grandioso. Do plano grandioso que já existe, que é o seu plano, Pai. Mas de como eles estão muito bem incluídos dentro desse plano. De como eles têm capacidade, Senhor. De como eles têm um dom que o Senhor precisa, Senhor, para usar na completude desse plano em especial, Pai. Que é seu, que é todo seu, mas ao qual o Senhor fez questão de nos incluir, Pai. Então, em nome de Jesus, libera, Senhor, os seus filhos, liberta os seus filhos, Pai. Traz cura, traz salvação, traz restauração, e que nós possamos, Senhor, viver a plenitude da Tua palavra, a plenitude da Tua graça, a plenitude de quem somos em Ti, para então, Senhor, desfrutar da vida abundante que o Senhor nos garante a respeito da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. E até amanhã, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Espero vocês aqui amanhã para darmos continuidade e que Deus realmente te pegue de jeito, te pegue, te confronte de uma forma assim, com muito amor, mas com muito acorda! Para que você possa desfrutar tudo que você tem nele. Um beijo, Deus abençoe.